give us feedback. That's how we improve. Um dos homens mais ricos do mundo. Bill Gates foi classificado regularmente como a pessoa mais rica do mundo de 1995 a 2007, 2009 e de 2014 a 2017. E é um dos pioneiros na revolução do computador pessoal. O fundador da Microsoft possui grandes empresas renomadas e ainda tem livros e até uma minissérie falando sobre sua jornada de sucesso. Ele é dono de um patrimônio de 111,8 bilhões de dólares. E acredite, ele não vai deixar toda a herança para os filhos. Gates é conhecido também por ser um grande filantropo. E seus planos para o futuro incluem doar a maior parte de seu dinheiro para a Fundação Bill e Melinda Gates. The question is, what does Melinda Gates look like? This? Yeah, you look... Fundado em 2000 por Gates e sua então esposa Melinda, o instituto já tem recebido doações substanciais do bilionário. Em julho, Gates publicou em seu perfil no Twitter que a fundação vai aumentar os gastos anuais de 6 bilhões para 9 bilhões de dólares. E para isso, ele realizou uma transferência de 20 bilhões. I remember that night I launched Facebook from... Outro da lista de bilionários e que não vê problemas em transferir toda a sua grana para a caridade é Mark Zuckerberg. Com um patrimônio de mais de 60 bilhões de dólares, ele e sua esposa já anunciaram essa decisão desde 2015, quando Max, sua primeira filha, nasceu. O CEO da Meta declarou que 99% da fortuna será doado à caridade. Ele disse: "Queremos que você, Max, cresça em um mundo melhor do que o nosso hoje. Faremos nossa parte para que isso aconteça, não apenas porque te amamos, mas também porque temos uma responsabilidade moral para todas as crianças na próxima geração." Assim como Bill Gates, Zuckerberg criou a Fundação Chan Zuckerberg Initiative. E é para o instituto que vai quase todo o patrimônio do bilionário. Hoje, Zuckerberg tem mais uma filha, August. Com um patrimônio de 101,7 bilhões de dólares, Warren Buffett é um dos investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos. Também conhecido pela filantropia, Buffett planeja doar 100% de sua fortuna para várias instituições de caridade. Em 2014, Buffett afirmou ao Washington Post que não vai deixar os filhos sem nada. Cada um dos 3 herdeiros receberá aproximadamente 2,1 bilhões em ações da empresa dele. Em uma declaração sobre o assunto, ele disse que quer deixar aos seus filhos dinheiro suficiente para que eles sintam que podem fazer qualquer coisa, mas não tanto que possam ficar sem fazer nada. Michael Bloomberg, com um patrimônio de 76,8 bilhões de dólares, é mais um bilionário que planeja doar sua fortuna à caridade, em vez de deixá-la completamente para as 2 filhas. Além de ex-prefeito de Nova York, Bloomberg é fundador e CEO de uma empresa de software e figura recorrente na listas de pessoas mais ricas do mundo. Não menos bilionário, com um patrimônio de 5,5 bilhões de dólares, George Lucas se tornou um bilionário após vender a franquia Star Wars e a empresa de produção Lucasfilm. E segundo um porta-voz de Lucas, a maior parte deste dinheiro não vai para os 4 filhos do diretor, e sim para projetos de filantropia educacional que ele mesmo criou. Será que eles estão corretos na decisão? Para você, é preferível deixar a herança para os parentes, para animais de estimação ou para terceiros? Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito, mas muito a sua família. É uma pergunta que fica aí para a senhora, para o senhor, para você que está me assistindo agora e que acompanhou a história desses homens, né? O que é forte é que muitos deles não eram nem formados. Eu creio que a maioria aí nem a formação acadêmica teve, mas tinham disposição, visão. E é isso que você precisa para começar uma revolução na sua vida financeira.
Uma das coisas que você aprende quando você chega aqui segunda-feira é que tudo você pode naquele que te fortalece. Por isso que todas as segundas-feiras eu coloco um calendário para que você venha determinar que o ano seja diferente, um ano abençoado, e também nós entregamos nas suas mãos a aliança nova do pacto. Inclusive essas imagens que você acompanha aí agora é o momento em que nós estamos entregando a aliança, é o momento em que nós estamos firmando o pacto com Deus. E essa aliança nova do pacto é a aliança que tem o nome do nosso Senhor Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. O 011-3573-3500 é o nosso SOS à sua disposição agora. E o 011-3573-3510 é o SOS da prosperidade com Deus, que você pode enviar a sua mensagem. Essa história que eu vou colocar agora para a senhora, para o senhor, para você que está me assistindo, é daqui do Sul. Olha que visão. Nem o Ricardo acreditava que um dia Deus poderia fazer com a vida dele o que foi feito. Acompanhe a história e daqui a pouco eu volto. Imagina só, uma pessoa que tem um dom saboroso, mas não consegue ir para frente. Essa é a história do Ricardo. O Ricardo tinha um dom delicioso, ele era chocolateiro. Só que ele não confiava no próprio potencial e a consequência é que a vida dele não ia para frente. Mais os detalhes dessa história a gente confere agora. Ricardo, conta pra gente quais eram as maiores dificuldades quando a gente não confia no próprio potencial que você viveu, não é? Sim, isso mesmo. Eu tinha um dom, né, um dom que Deus me deu, de trabalhar com chocolate, com confeitaria, e por não seguir, não obedecer às ordens de Deus, eu então passei anos da minha vida ali com esse dom esquecido e sem prosperar na vida, né? E há 20 anos, né, aproximadamente, quase que 20 anos agora, completa no final desse ano, eu decidi, então, entregar minha vida para o Senhor Jesus, deixar de lado a vida que eu tinha, e aí, então, Deus começou o quê? A moldar todo esse dom que Ele tinha me dado. Deu a oportunidade de ter sempre comércio nessa mesma área, de poder estudar, fazer uma faculdade aqui no Brasil, depois ir até a Espanha, lá também fazer uma outra faculdade de gastronomia, e aí, então, retornei para o Brasil, consegui ganhar prêmios muito importantes na área de confeitaria e chocolate. Então, né, nesses 20 anos, Deus vem dando toda a direção que eu preciso para poder ter esse crescimento. Onde eu tenho uma marca de chocolate, a primeira da cidade em que eu faço o chocolate desde a amêndoa de cacau até o chocolate final. Eu vou até as fazendas, seleciono os melhores cacaus daqui do Brasil e do mundo. E hoje tenho assim, uma marca fantástica que encanta a todos da cidade e já está seguindo aí para todo o Brasil. Deixa eu voltar então a 20 anos atrás e perguntar. Acredito que o senhor era muito jovem há 20 anos atrás, mas os jovens de hoje em dia, vamos fazer uma comparação. Quando um jovem não tem o direcionamento certo, não confia, fica perdido na vida, não é? O senhor fala do seu exemplo. Como que a gente enxerga a vida e as perspectivas que a gente tem pela frente, o que a gente perde não escutando a direção certa? Sim, isso mesmo, porque eu era jovem, né? Mas mesmo assim, na época, né, tinha 21 para 22 anos, mas hoje eu fico pensando que se eu tivesse tomado essa decisão, né, ainda mais jovem, olha o tempo que eu perdi, né? Minha vida só caminhou mesmo quando eu decidi, né, entregar a minha vida para Deus e obedecer, né? Seguir as direções que Ele dava. Depois de 20 anos, então, projeto, direção certa, firme. Quais foram as conquistas materiais e o que o senhor conseguiu proporcionar para a sua família estando no caminho certo? Sim, hoje, poxa, né, nós moramos numa cidade maravilhosa, tenho a minha família abençoada, uma filha que vai completar agora 10 anos, que cresceu também aprendendo junto, né, com as nossas empresas. Hoje temos 2 lojas aqui na cidade de Gramado, mais 2 grandes clientes também em Santa Catarina, e a gente já está começando ali a trabalhar no e-commerce e também em todas as franquias que irão para todo o Brasil. Então a gente tem um futuro assim bem promissor mesmo, depois de toda essa caminhada, né? Deus foi moldando passo a passo, me ensinando também, capacitando, isso é muito importante, aliar, né,
o que Deus tinha para a gente, a parte espiritual, mas também aliar a parte também dos estudos, dos ensinos e toda a direção que ele vem me dando. O senhor passa dificuldades? A sua família passa dificuldades hoje? Não, imagina, a gente tem muitas lutas, né? Porque cada vez que a gente vai crescendo, né, a empresa vai crescendo, os desafios são maiores, mas a vitória sempre tem, isso é certo. Quero agradecer o tempo do senhor e muito obrigada por dividir a sua história tão saborosa com a gente. Muito obrigada e muito sucesso. Muito obrigado, eu que agradeço. Viu só? Uma direção certa, junto com o dom, pode transformar a sua vida e dar um futuro muito melhor, não só para você, mas para toda a sua família. Você nota que Deus, de acordo com a palavra dele, diz assim, que ele levanta do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Você que está me assistindo agora sofrendo, passando por lutas, por dificuldades, por problemas financeiros, você tem pensado em tirar a sua própria vida de tanta angústia, de tanta amarração, de tanto sofrimento. Parece que tudo na sua vida financeira dá errado. Existe uma maldição que tem que ser quebrada, existe um problema que tem que ser arrancado, que tem que ser resolvido. Existe uma situação, um mal que tem que ser tirado. E isso só acontece quando você manifesta a sua fé na palavra de Deus. Por isso que os testemunhos provam que Deus nunca mudou. Vamos a mais histórias, a mais depoimentos e segunda-feira eu te aguardo aqui. Seu Gelson, qual foi o resultado alcançado através de um pacto com Deus? Sim, eu sou gaúcho, né? E vim para a cidade morar e trabalhar aí. E eu trabalho com vendas de artesanato, produto artesanal, né? E as minhas vendas estão indo muito bem. Estão melhorando bastante, tenho vendido bastante. E o pacto, né, melhorou bastante. O senhor há quanto tempo trabalha nesse ramo? Desde que eu moro aqui já. Vai para 4 anos já que eu moro aqui, né? E desde que eu vim para cá, eu sigo sempre nesse ramo de vendas de produto artesanal. Quer dizer, através do pacto firmado com Deus, Deus tem dado ao senhor a possibilidade de ver as vendas aumentarem, mesmo diante das dificuldades que muitas das vezes acontecem. Sim, mesmo com as dificuldades, para mim as vendas estão sempre equilibradas, sempre melhorando, sempre prosperando mais, melhorando. E aí eu digo para alguns também, né, para vir fazer a mesma coisa, corrente do pacto e tudo mais, né? Porque vale a pena. Deus abençoe e muito mais vai acontecer. Parabéns pela sua fé. Qual o nome do senhor? Reinaldo. Seu Reinaldo, o senhor tinha dívidas, como é que era a sua situação? Sim, pastor, eu passei por uns problemas financeiros, né? E acumulei uma dívida de 36 mil reais. Né? E para mim, na época, era impagável, né? Mesmo que fosse parcelar, seria muitas vezes. E Deus criou uma situação que eu consegui pagar a dívida por 600 reais. E foram fazendo propostas, eu não tinha condições de pagar, fui honesto, nunca disse que não iria pagar, disse que queria pagar dentro das minhas condições. E foi indo, chegou a um ponto de eles me oferecerem 600 reais, aí eu paguei a dívida. E graças a Deus, depois disso, né, fazendo propósito, nunca mais, pastor. Não tem dívida de nenhum... não tem dívida, não tem nada assim para pagar. E o senhor atribui isso à direção que Deus lhe deu e à bênção de Deus sobre a sua vida, vindo segunda-feira? Sim, senhor. Eu não estava fazendo a corrente na época, né? Depois comecei a fazer a corrente, aí peguei firme, então foram aparecendo propostas, foram aparecendo portas, né? E com essa dívida, lógico, foi um milagre que eu acredito que veio do altar, fazendo propósitos, né, no altar, e daí para frente foi só vitórias. Graças a Deus, bem forte para o nosso Deus. Deus abençoe. Todos os dias Deus coloca tanto diante de mim como da senhora, do Senhor, você, as oportunidades, as chances, as escolhas. E se você quiser ser bem-sucedido lá na frente, você precisa fazer boas escolhas hoje. E de acordo com o que você vê nesse mundo, quais são as boas escolhas? A palavra dele. Por isso que a palavra de Deus diz assim, para mim e para você: eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolha a bênção e viva. Quando você escolhe obedecer, você está escolhendo aí uma vida de sucesso. Possa ser que você não seja um bilionário, como no começo do programa, um milionário, mas você será uma pessoa bem-sucedida nos seus negócios. E tudo com Deus não é do dia para a noite, não é um passe de mágica. Tudo com Deus é passo a passo. Por isso que as pessoas vão ali na casa dos encostos, fazem pacto com o mal, porque elas querem enriquecer do dia para a noite.
criam as pirâmides, se envolvem em tanta coisa errada, né? Nós vimos esses dias aí pessoas influentes nas redes sociais e quando foram investigadas descobriram que eram cabeças de organizações. Para você ver, meu amigo, o que o ser humano é capaz de fazer para ter dinheiro. Já a prosperidade com Deus é diferente. É uma luta, é passo a passo, é o trabalho. É o que ele disse lá para Adão, né? Do suor do teu rosto comerás o pão. Com Deus exige o sacrifício. O 011-3573-3500 é o nosso SOS e o 011-3573-3510 também é o SOS da prosperidade com Deus. Eu vou colocar a história de um guerreiro. Começou lá de baixo, aqui do norte da ilha. A história do Diogo, e eu já volto. Como é que é seu nome? Diogo Tressi. Diogo, como é que era a situação, a sua vida, quando você chegou aqui, fez a sua aliança, fez o seu pacto com Deus? Como você chegou e como está agora? Eu já frequento a igreja há muitos anos. E durante uma boa parte desses anos, foram anos onde eu trabalhei muito, muito mesmo, e tive pouco retorno, mesmo estando dentro da igreja. Eu entendia que a reunião da segunda-feira era uma reunião, era uma porta de entrada para as pessoas virem para a igreja e conhecer a Deus. Então eu levava a reunião dessa forma. Então eu não tinha um compromisso, não tinha uma aliança com o pacto. E aí teve uma época da minha vida onde a situação não estava muito boa financeiramente, e aí eu decidi que eu iria pegar firme, e a partir de então, algumas coisas começaram a mudar. Houve algumas mudanças na minha vida financeira, e eu pude perceber isso relacionado diretamente ao pacto. Eu trabalhei com pintura durante muitos anos, depois eu saí desse ramo, trabalhava muito, fui trabalhar em uma concessionária, trabalhei lá durante 3 anos. E Deus ele começou a me cobrar o seguinte: esse ambiente aqui está pequeno, está muito pequeno. Deus começou a me dar visão a ponto de eu achar que ali eu tinha um bom salário, mas eu estava me tornando muito grande para aquele ambiente. E eu recebi um convite para trabalhar em uma imobiliária, e no mercado imobiliário é um mercado muito competitivo e muito difícil para quem inicia. Mas no dia que eu tomei essa decisão de seguir carreira solo, eu coloquei isso como objetivo único, sem plano B. Então, em janeiro de 2023, eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar, e eu fiquei de janeiro até abril sem efetuar nenhuma venda. E o que aconteceu nesse período? Ali eu já tinha esgotado todos os meus recursos de cartão de crédito, todos os meus recursos de limite de conta. Eu tinha esgotado tudo que eu tinha de recurso, vendi o meu carro para dar mais um gás no negócio, e o mês de março eu trabalhei muito. Chegou no dia 31 de março, eu não tinha nenhuma venda e não tinha nenhuma perspectiva de venda. Então ali, mesmo tendo essa certeza, ali foi o momento humano onde eu peguei dentro de casa sozinho, estava trabalhando home office, peguei o meu celular e gravei um vídeo chorando e dizendo assim: olha, eu sei que vai acontecer, mas está muito difícil. Eu tô começando o meu negócio e não dá. Eu tô há 3 meses trabalhando nos melhores negócios. Parece que chega na hora, dá errado. Eu vejo, às vezes, os outros que são incrédulos vendendo, às vezes não são corretos no trabalho, e eu fazendo tudo direitinho, não estou vendendo, é difícil. Mas eu continuei, porque eu não tinha nenhuma outra possibilidade. Eu não tinha um plano B. Eu não tinha como pedir para ir trabalhar em outra imobiliária, ou eu não tinha, vou voltar a trabalhar como pintor, eu vou voltar a trabalhar na concessionária. Não, eu não tinha plano B, porque aquilo ali foi a direção que Deus me deu. E mesmo diante de tudo contra, e o detalhe, pastor, eu recebi muitas propostas. A partir do momento que eu decidi que eu iria seguir carreira solo, no primeiro dia que eu tomei a decisão, peguei o meu carro e saí para agenciar imóveis, eu encontrei o dono de uma imobiliária que chegou em mim e falou assim: ó, você está trabalhando aonde? Não, estou carreira solo. Então é o seguinte, você vai entrar na minha imobiliária, você vai ser meu sócio, eu tenho 15 anos de imobiliária, estrutura, cliente, imóvel, tenho tudo. Você não entra sem nenhum centavo, você só entra para ser meu sócio. E eu falei: eu agradeço,
o convite, mas eu tenho uma visão aqui. Depois desse dia de 31 de março, onde eu fiz o vídeo chorando, eu fechei 3 vendas, e essas 3 vendas cobriram todas as minhas despesas. Eu estava negativo aí, 40 mil reais, cobriu tudo, eu consegui pagar todas as minhas dívidas, cartão de crédito, comprei o carro de novo, e no dia 1º de maio, ou seja, 30 dias depois, eu inaugurei o meu escritório. No final do ano, agora de 2023, eu decidi mudar meu escritório, então hoje eu estou trazendo meu escritório para uma região nobre, dentro do bairro, nos Ingleses, e estamos aí com o projeto para crescer cada vez mais. Pessoal, você nota que tudo com Deus é com luta, é com sacrifício. E eu tenho dito para as pessoas que têm vindo aqui segunda-feira, e também nos programas, que se ele não fosse mais forte do que o mal, ele não estaria aqui em cima. Nós temos o vídeo gravado, e se ele tivesse falado assim, eu não vou mais, que é o que a maioria faz, começa e não termina. Qual é a característica principal de um vencedor? Nunca desiste. Acredita no seu sonho. E você só está aqui, Diogo, por causa da sua aliança e do seu pacto com Deus. Compensa essa pessoa pegar o que ela recebe aqui do altar e obedecer? Com certeza, com certeza. E não ter um plano B. Se Deus deu a direção, não ter um plano B, porque senão é fácil desistir quando está difícil. Estava muito difícil. Eu estava sem recurso, sem nada, sem perspectiva nenhuma, mas eu continuei fazendo aquilo que eu tinha que fazer. Muito mais vai vir. Deus te abençoe muito, muito mesmo. Bem forte para o nosso Senhor. Nós acompanhamos agora as histórias de pessoas vencedoras, né? Que chegaram aqui sofrendo na miséria, mas graças ao poder de Deus, deu um norte para elas, uma direção para elas. E possa ser que você me assiste agora e você diz assim, eu só preciso de uma direção. Eu tenho vontade de trabalhar, eu tenho sede de crescer, mas eu preciso da bênção de Deus. Então, segunda-feira, se programa, se organize, tanto às 7, como às 10, ao meio-dia, às 15, às 18 e às 19h30 você pode estar conosco na corrente da prosperidade com Deus. Eu vou encerrar esse programa agora colocando essas imagens e essa mensagem que mostra o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. E a nossa luta, a nossa guerra não para. Vai sair outro carro daqui, levando alimentos, levando cobertores, levando peças de roupa. Se você quiser doar, passa aí próximo a uma Igreja Universal, deixa aí. Toda a Igreja Universal no estado de Santa Catarina é um ponto de arrecadação. E se você prefere fazer por Pix, está aqui, ó. Você pode acompanhar, está aqui a chave Pix, né, que você pode fazer a sua doação direitinho, porque precisa comprar remédio, ali tem gente precisando de medicamento, então está uma luta. Mas nós vamos dar a volta por cima, porque Deus é grande. Deus abençoe vocês. Fechamos nesse exato momento a entrega de 1.083 marmitex que foram confeccionadas. As pessoas estão jantando agora, graças a Deus e a você que fez a sua parte. Dia e noite. O Unisocial, através de mais de 18 mil voluntários, tem atuado incansavelmente no socorro e apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. E ainda há muito o que fazer. Por isso, sua participação é fundamental na união de forças, para que este socorro e amparo chegue ao maior número de pessoas possível. Você pode ajudar doando alimentos não perecíveis, produtos de higiene e água mineral em qualquer templo da Igreja Universal no Brasil. Ou, se preferir, contribuindo via Pix com qualquer valor. Ou mesmo patrocinando uma cesta básica com uma doação de R$60. A chave Pix oficial do Unisocial é social@universal.org. Repetindo, social@universal.org. Participe, porque a dor do próximo é a nossa também.